Uma coisa importante sobre o DISC também que vale a pena mencionar, né? Além dele ser uma metodologia, ele também é uma ferramenta, né? Uma ferramenta que é multiuso, você pode utilizar de várias maneiras o DISC. E uma das maneiras que é utilizado hoje em dia é como uma ferramenta de avaliação é, de comportamento, de atitude de colaboradores, de pessoas, né, de integrantes de equipes. É importante mencionar nesse ponto aqui que o DISC, nós temos que fazer uma separação muito grande aqui, né? São coisas distintas, mas são coisas correlatas, que é comportamento e competência. Né? Então, quando a gente fala de soft skills ou competências socioemocionais, geralmente a gente está trabalhando as coisas juntas, né? Porque você não consegue separar as pessoas, né? Tipo, vou pegar o Hideki e falar assim, olha, agora eu vou analisar o Hideki só de um lado e só do outro lado. Você não consegue fazer isso. Você tem que analisar ele pelos fatores que se complementam e que se interseccionam, porque uma coisa afeta a outra, né? Só que o DISC, ele não vai mensurar competências. Mas por quê? Eu vou dar um exemplo, tá? O dominante, ele é orientado a resultado, é um cara que vai atrás de resultado, é um cara que está sempre com foco, um cara que está sempre querendo otimizar o tempo. Isso não significa que esse cara é um bom gestor do tempo. Isso não significa que o cara ele sabe lidar com pressão. Aliás, bota pressão em cima de um dominante para você ver a pressão que ele bota em cima de você. Isso não é lidar com a pressão. Isso é virar, né? Em vez de você criar uma panela de pressão, que você enche a pressão na panela, você acha que está fazendo isso, mas você está colocando fogo no pavio de uma dinamite. Né? Você acha que o dominante vai aceitar essa pressão sem dar pressão também? Então, isso aí, para você ver que é um comportamento que o dominante tem, né? E não corresponde exatamente o uso da competência. Né? Então, isso precisa ficar bem claro. Então, tem gente que está mapeando competências através do DISC. Né? Então, a gente vai chegar nesse ponto um pouquinho mais para frente aqui na conversa, né? Mas é interessante a gente mensurar que esses pontos são ponto de partida para a gente conversar. E essa questão do ponto em comum, o DISC, você consegue, numa equipe, colocar um ponto em comum de conversação, um ponto de equilíbrio, né? Um porto seguro para que a gente consiga trabalhar, é um ponto de partida. E aí fica mais fácil, porque quando todo mundo sabe do que a gente está falando, a gente fica alinhado. Né? Então, o DISC ele traz esse benefício. E aí, né, a gente pode passar aqui, talvez, né, para que nós vamos utilizar? Então, eu já mencionei alguns pontos aqui, então tem gente que captou no ar, né? Mas a gente trabalha muito com motivadores e estressores dentro do DISC, então você quer motivar a tua equipe, você quer ajudar a tua equipe a trabalhar com o estresse, aquilo que é o estresse que é negativo e aquele estresse que é positivo. Eu não vou entrar muito nesse assunto aqui agora, mas tem o estresse. O estresse é um fator que é fundamental para o ser humano se desenvolver, né? Mas dependendo do estresse que você aplica, né? Então, o estresse ele não tem apenas um nível, né? É estresse e ponto. Não, o estresse tem níveis, né? Então, a maneira que você trabalha os estressores, os motivadores também vai ajudar na tua equipe, né? Nas pessoas. E quando eu falo de equipe, pode ser uma equipe que é tácita, né? Uma equipe que simplesmente tá ali junto, por exemplo, eu estou numa fila do cinema, né? Aquilo ali é um grupo, né? Então, como que o pessoal se comporta na fila ali, né? Não é uma equipe propriamente dita, mas é um grupo de pessoas, né? Com algum vínculo ambiental, social, alguma coisa assim. Ou a família, por exemplo, né? Você não escolhe, né? Se você é irmão de alguém, né? Você nasce e é irmão, né? Você não escolhe se você vem primeiro ou se você vem depois, né? Mas você escolhe o que você faz depois. E o DISC ele te dá essa possibilidade, né? De você ajustar os seus comportamentos. Questão de comunicação, relacionamentos, né? Como que a gente trabalha isso internamente. Né? Então, é muito importante a gente falar de algo que o DISC ajuda muito, é a pessoa, a partir do momento que ela se conhece, que ela passa por aquele ponto de aceitação, né? Fala assim, nossa, eu sou assim mesmo, né? Então, eu sou assim. Não quer dizer que a pessoa é assim estática para sempre. Né? Então a gente passa aqui do as is, né, de como que a pessoa está hoje, para aquilo que ela gostaria de ser, ou como que ela gostaria de trabalhar, ou quais são os comportamentos que ela precisa ter, e a gente passa para o to be. Né? E isso a gente vê muito, né? O as is e o to be a gente vê muito em gestão por processos, né? A gente vê muito em gestão por projetos, a gente trabalha com consultoria, né? Um dos trabalhos que a gente faz no propósito maior é consultoria, então a gente passa por esses pontos de diagnóstico, né? E a gente vê essa régua, né? Então hoje estamos no as is aqui e a gente quer chegar no to be. Quando a gente chega aqui, o to be vira o novo, né, as is, né? Então vai chegar num ponto que o to be você desenvolve, você acostuma com aquilo lá, vira um hábito, transforma um comportamento,
ele vira o novo as is. Então, o Disk ele funciona para a gente trabalhar dessa maneira, né? E ele é sempre dinâmico, assim como a melhoria contínua.